Para passar toda a matéria, acaba gerando muita pressão, deixando o candidato ansioso e assustado. Entre fazer um curso relâmpago e estudar em casa a partir de um planejamento sério e bem feito, fique com a segunda opção. Depois de organizado o modo como vai estudar, quero conversar com você sobre como absorver melhor e memorizar de melhor maneira o que você vai aprender. Antes de tudo, é preciso ter uma visão geral do que se vai aprender. Pense, se você começasse a montar um quebra-cabeça de 5.000 peças, sem um desenho guia da figura a ser formada, provavelmente levaria anos para concluí-lo. Mas se você tivesse a foto da montagem pronta, ficaria muito mais fácil, não é mesmo? Com as matérias é a mesma coisa. É importante que você saiba a correlação entre as matérias que você estuda e a abrangência de cada um, pois estudar fragmentos separados de cada assunto pode dificultar o entendimento global de cada tema. Saber a aplicabilidade do que você está estudando é muito importante. Faz com que o cérebro imagine a situação que está sendo estudada, permitindo que aquele caso imaginado fique gravado em sua memória, como se você o tivesse vivenciado. Outra dica é estudar os princípios regentes de determinada matéria. Saber o princípio ajuda a memorizar o que foi estudado, pois é possível descobrir o rumo que o tema vai tomar, podendo ainda, no caso de uma questão de múltipla escolha, ajudá-lo a deduzir qual a resposta correta. Você pode não saber qual é a resposta específica do exercício, mas se souber qual o princípio que aquela matéria segue, poderá eliminar alternativas. Por qual material estudar? Se você está iniciando sua preparação e ainda não conhece as matérias ou sabe muito pouco, sugiro que comece a estudar por resumos e questões comentadas, para que tenha a visão global da qual acabei de falar. E somente depois de familiarizado com o tema e se o seu exame for muito complexo, é que passe a estudar por livros e manuais, que abordam os temas com mais profundidade. Para estudar de modo mais eficiente, existem vários métodos de memorização, como o uso de mnemônicos, mapas mentais, leitura de alta performance, entre outras formas de aprender mais e mais rápido. Em minha obra, esses modelos estarão detalhadamente explicados. Minha última dica de como memorizar o conteúdo aprendido é fazer as provas anteriores do seu exame. Faça todas as provas e responda a exercícios. A prática na execução dos testes, além de reforçar o que você aprendeu, dará confiança no momento do exame definitivo. Agora, vamos falar sobre os tipos de provas. Nos concursos públicos, temos 3 tipos de provas mais utilizados. O primeiro é a prova de múltipla escolha, a segunda é a prova de verdadeiro ou falso, conhecida como modelo CESP, e em terceiro temos a prova dissertativa. Temos ainda em concursos jurídicos de alta complexidade o exame oral, em que o candidato é sabatinado oralmente por uma banca de examinadores. Vou passar algumas dicas de como fazer esses tipos mais requisitados de prova. Contudo, atenção, porque minhas dicas não são milagrosas. Sem estudar você não vai passar, e não existe técnica que faça milagres. Antes de começar a responder qualquer tipo de exame, após receber a prova em mãos, faça um exercício de relaxamento. Respire pausadamente, feche seus olhos e imagine-se saindo vitorioso de sua prova. Antecipe mentalmente o resultado positivo do seu exame. Isso, como eu já disse, o deixará mais relaxado. Se durante a prova sentir que está ficando ansioso, por qualquer motivo, uma questão complicada ou mesmo cansaço, faça novamente um relaxamento e respire profundamente e pausadamente. E só aí, volte a resolver as questões. Em provas de múltipla escolha, leia atentamente o enunciado de cada pergunta e marque se a questão pede a alternativa correta ou a incorreta. Isso impedirá que você se confunda na hora da resposta, marcando a alternativa correta ao invés da incorreta, ou vice-versa. Divida a prova entre as matérias mais complexas e as mais simples. Comece a prova respondendo as questões de matérias com quem tem mais afinidade. Isso trará um reforço de autoconfiança, ajudando-o a responder as questões mais difíceis. Deixe em branco as questões que não sabe ou não pode responder em primeiro momento. E só depois de respondido outro bloco de questões,
Volte a elas, analisando-as com atenção e tentando respondê-las. Agora, se a prova não desconta pontos por questão respondida de modo incorreto, o mais inteligente é chutar a resposta certa. Mas seu chute pode ser mais certeiro se utilizar critérios na sua escolha. Vamos então a algumas dicas. A primeira dica de chute é que você elimine os absurdos. Geralmente, cada questão tem uma resposta totalmente incoerente com o enunciado. Assim, uma alternativa já pode ser desconsiderada. A segunda dica que tenho para você é que a resposta mais repetida geralmente é a correta. Quando a questão é formulada, obviamente, o objetivo é avaliar se o candidato conhece a resposta correta ou não. Acontece que, como o examinador já sabe a resposta correta, ele tende a repeti-la em mais de uma alternativa. Outra dica é que você pode escolher entre duas alternativas parecidas. Quando duas respostas são muito semelhantes, há a possibilidade do examinador